Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 25. Jeremias, capítulo 25. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 14, inicialmente. Mas iremos olhar todo o capítulo hoje. Jeremias 25, do 1 ao 14. À medida que você encontrar, se você puder, se colocar de pé para fazer essa leitura. Jeremias 25, versículos 1 a 14. Eu vou ler, peço que você acompanhe, que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos. Então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor. Farei deles ruínas perpétuas, farei com que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo que está escrito nesse livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas as nações e de grandes reis, e assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, uma palavra grave, dura, e que, Senhor, é capaz de dividir a nossa alma, o nosso espírito e penetrar, Senhor, o fundo do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, portanto, a estarmos diante dela rendidos, Pai, para aprender e para obedecer, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. O primeiro versículo deste capítulo
ele nos dá o momento em que Jeremias recebeu essa palavra. O momento aqui, como nós temos visto, não é um momento cronológico no livro. O livro de Jeremias não está organizado na ordem dos fatos. Então, várias vezes, Jeremias fala de um evento posterior, um evento anterior. E aqui, Jeremias está falando de antes do cativeiro, antes da Babilônia se tornar o algoz do povo de Jerusalém. Jeremias está profetizando o que iria acontecer. Como nós sabemos disso? Ele está no 4º ano do reinado de Jeoaquim. Jeoaquim reinou por 11 anos em Jerusalém. Lá nos capítulos finais de 2 Reis nós vemos isso. E durante esses 11 anos, Jeoaquim futuramente se rebelaria contra a Babilônia, que já se tornaria uma nação poderosa, e por causa da sua rebelião viria ali o primeiro cativeiro. Mas antes dessa rebelião, Jeremias já está anunciando o que viria a acontecer. Então ele está no 4º ano de Jeoaquim e o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, nação que viria para oprimir Jerusalém. Então, antes de acontecer, o profeta se coloca diante da sua nação. No versículo 2, o profeta Jeremias está anunciando aqui a todo o povo e a todos os moradores. Então, o profeta está publicamente, em praça pública, em locais públicos, proclamando esta mensagem, que nós vemos a seguir. E a mensagem do profeta Jeremias começa com uma repreensão para o povo. Ele está dizendo: eu profetizei para vocês por 23 anos. Durante 23 anos, desde o 3º ano do reinado de Josias, que foi o rei anterior, filho de Amon, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre, de novo, eu a tenho anunciado a vocês. Mas olha o que diz o final do versículo 3, mas vocês não escutaram. E ele vai repetir essa expressão, vocês não escutaram, mais 2 vezes, dizendo para o povo que eles estão diante da palavra do Senhor, mas se comportam como se fossem os seus próprios ídolos, surdos. Deus fala e eles não escutam. Os profetas falam, eles não escutam. As repreensões de Deuteronômio são ecoadas, mas no versículo 7, olha o que o povo faz. Mas vocês não me deram ouvidos. E não apenas isso, eles não apenas ignoravam o que os profetas vinham anunciando a respeito da sua idolatria, principalmente, da sua quebra de aliança com o Senhor, mas eles faziam o contrário do que a lei ordenava, daquilo que eles tinham feito aliança, dizendo que fariam. Ao contrário de obedecer ao Senhor, eles provocavam o Senhor a ira com a obra das suas mãos para o próprio mal de vocês. Então, a repreensão aqui de Jeremias, nesse capítulo, ela tem como fundamento principal a insistência do povo de Deus em não obedecer a sua lei, mas, ao contrário disso, nutrir a sua idolatria. Eles imaginavam que, ao adotar para si deuses dos povos ao redor, eles poderiam obter uma vida melhor do que aquela que o Senhor estava oferecendo através das suas promessas. Então, eles não imaginavam que Deus seria capaz de cumprir com as suas promessas de prosperidade, de bênção, de que eles teriam uma terra firme, que eles não seriam arrancados, que é isso que Deus profetizou, que Deus prometeu ao povo de Israel. Se vocês forem obedientes, se vocês guardarem, eu vou firmar vocês aqui. O gado vai produzir, as colheitas vão vir. E eles imaginavam que, ao adorar Baal, que era o Deus ali das colheitas, eles poderiam ter colheitas talvez melhores. Eles imaginavam que não haveria problema em adorar Azerá. Eles imaginavam que não haveria problema em adotar os deuses ao redor, talvez para suprir algo que Deus não estava dando para eles. Então, a repreensão fundamental aqui neste capítulo vem por conta da insistência do povo de Deus em não ouvir a palavra de Deus. E pior do que apenas não ouvir é fazer o contrário
do que ela diz. E por conta disso, o versículo 8, Jeremias, ele diz a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo é o povo que Deus colocou nessa terra através de guerras. Eles conquistaram a sua terra através de guerras. E quem é que os acompanhava nas suas guerras? O Senhor dos exércitos. Quem é que apareceu para Josué? O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é um nome que é usado pelo povo de Israel ao invocar a ajuda militar do Senhor para os livrar dos seus inimigos e para os colocar na terra prometida. Era assim que eles se referiam ao Senhor quando precisavam de ajuda militar. Mas aqui, Jeremias profetiza que o Senhor dos exércitos agora está contra o povo. Então, eles estão diante de uma guerra impossível de vencer. Eles terão que lutar agora contra o Senhor dos exércitos. E quem é o servo do Senhor dos exércitos? No versículo 9, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, e também, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Então, as coisas aqui estão invertidas. Os servos de Deus não ouvem o Senhor e fazem o contrário do que o Senhor diz. Agora o Senhor dos exércitos está saindo com um exército que é inimigo do seu povo, e o inimigo do seu povo se tornou servo de Deus. É isso que o pecado do povo de Deus provoca. É isso que o pecado do povo de Deus traz para a terra. Ruína, como Deus já havia prometido, como Deus já havia anunciado. Se eles provocassem o Senhor a ira, é isso que aconteceria. Eu vou continuar a leitura, peço que você me acompanhe. No versículo 15, Deus continua falando: porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e façam com que bebam dele todas as nações às quais eu enviar. Elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Peguei o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado. Jerusalém, as cidades de Judá, os seus reis e as suas autoridades, para fazer deles uma ruína, objeto de horror, de vaias e de maldição, como hoje se vê. Faraó, rei do Egito, os seus servos, as suas autoridades e todo o povo, todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Adode, Edom, Moabe, os filhos de Amon, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom e os reis da terra da além do mar, Dedã, Tema, Buz e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, todos os reis da Arábia, todos os reinos do misto de gente que habita no deserto, todos os reis de Zine, todos os reis de Elão, todos os reis da Média, todos os reis do norte, os de perto, os de longe, um após o outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. Então você dirá: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebam, fiquem bêbados, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que estou enviando para o meio de vocês. Se recusarem pegar o cálice que está em sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, vocês terão de bebê-lo. O juízo que vem sobre o povo de Deus através de Nabucodonosor, rei da Babilônia, é o início daquilo que o Senhor está executando naquela região. Mas o Senhor não para por aí. Apesar de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ser o servo de Deus para executar juízo contra a sua nação, Nabucodonosor não passará impune por conta das suas iniquidades. É o que ele anuncia a partir do versículo 13. A partir do versículo 12, perdão. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia. Então, o juízo do Senhor executado por Nabucodonosor não significa que Deus aprovava o que aquela nação fazia. Esse é o drama que o profeta Abacuque vivia. Como que Deus poderia usar uma nação ímpia para executar o seu juízo?
Como que Deus poderia tolerar aquela iniquidade? E a resposta de Deus para Abacuque é que aquela nação também passaria pelo tribunal do Senhor, e as suas iniquidades também seriam julgadas. Então, a partir daqui, Jeremias agora, através dessa visão que ele está tendo, através dessa palavra que o Senhor está dando para ele, pega um cálice de vinho, e esse cálice de vinho é o cálice do furor, que está na mão do Senhor. E ele toma esse cálice por ordem do Senhor e faz com que todas as nações às quais Deus estava enviando bebam. E aqui tem uma lista de nações, são vários nomes, né? E talvez nós fiquemos um pouco perdidos, mas ele começa com Jerusalém, versículo 18, Jerusalém. Versículo 19, Faraó, a primeira nação que era a grande potência ali ao lado de Jerusalém. Depois disso, ele vai começar a enumerar agora as nações menores que eram inimigas de Jerusalém. Então, ele vai falar sobre os filisteus, sobre Edom, sobre Moabe. E aí, depois ele começa a expandir, ao invés das nações vizinhas, nações próximas que faziam negócio para além-mar. E depois das nações além-mar, que está no versículo 22, ele vai para nações um pouco mais longe. E depois todos os reis da Arábia, e todos os reis do misto de gente que habita no deserto. E o juízo vai se expandindo por todas essas nações em torno, né, que começam em Jerusalém, e vai se expandindo em torno de Jerusalém para as nações que estão em volta, até que, no final, todas essas nações se tornam Império Babilônico. É isso que a história conta. E depois de se tornarem todas Império Babilônico, o juízo virá sobre, versículo 26, no final, o rei da Babilônia. Então, Deus está anunciando algo aqui terrível, uma grande guerra, um grande enfrentamento, onde um império começa a surgir, irá dominar todas essas nações, e depois de dominar todas essas nações, ele viria a cair. E Deus está dizendo para Jeremias que talvez eles resistam, né? No 28, se recusarem a pegar o cálice que está em sua mão, Jeremias, e não quiserem beber, então diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, o Senhor dos Exércitos, aquele que comanda os exércitos, está dizendo, vocês terão de bebê-lo. Então, as nações não poderão fugir desse juízo. O que Jeremias está anunciando não é opcional, é fato. Apesar de estar anunciando antes de acontecer, eles podem tomar aquilo como certo. Isso irá acontecer. Isso irá acontecer. E agora nós vamos ler mais uma parte, a parte final. Pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Não ficarão impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Você, Jeremias, profetize contra eles todas essas palavras e diga-lhes, o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir sua voz. Rugirá fortemente contra o seu povo, com brados contra todos os moradores da terra. Como o eia dos que pisam as uvas, o estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Entrará em juízo contra toda a humanidade e entregará os ímpios à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que a calamidade passa de nação para nação, e grande tempestade se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, como esterco sobre a face da terra. Lamentem, pastores, e gritem. Rolem no pó, vocês, donos do rebanho, porque chegou o tempo de serem mortos e dispersos. Vocês cairão como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Vozes é o grito dos pastores e o uivo dos donos do rebanho, porque o Senhor está destruindo os pastos deles, porque as pastagens tranquilas serão devastadas por causa do furor da ira do Senhor. Saiu da sua morada como um leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa da espada do opressor e por causa do furor da sua ira. Nessa passagem, Jeremias está alertando o povo do que viria a acontecer e que a história nos conta que foi o grande levante do Império Babilônico, que surgiu como uma pequena nação, expandiu seu território e, através de muita crueldade, dominou toda a região ali do Oriente Médio.
Nabucodonosor foi o seu grande nome, o seu grande líder, e nós vamos ver um pouco mais da sua atuação lá no livro de Daniel. Mas o ponto aqui é que, pela primeira vez, Jeremias anuncia o prazo do cativeiro, serão 70 anos. Então, a nação que Deus amou se rebelou contra ele, não o ouviu, e por conta da sua resistência e sua insistência no pecado, Deus executou o seu juízo sobre a nação do Senhor, sobre Jerusalém, sobre a nação de Judá e também sobre as nações em volta dele, por conta das iniquidades. E o resumo da razão por que tudo isso está acontecendo está no versículo 31. Um estrondo chegará até os confins da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Entrará em juízo contra toda a humanidade e entregará os ímpios à espada. O Senhor tem uma controvérsia com todas as nações. Aquelas nações não eram povo de Deus. Aquelas nações não estavam submetidas à lei do Senhor. Mas o que Jeremias está mostrando aqui é que o Senhor não é como os deuses daquela terra. Os deuses da terra eram deuses presos ao seu território, na mente daqueles povos. E quando um exército lutava com outro exército, era como se o deus de um território lutasse com o deus do outro território. E o exército que perdia era como se o deus daquele território tivesse perdido para o deus do outro território. Então, Babilônia, né, se levanta derrotando os deuses, derrotando os povos e supondo que está derrotando os deuses. E nós vemos, né, que o rei Ezequias, inclusive, teve que ouvir, né, os deuses das outras terras não puderam defender. Porque você engana o seu povo, dizendo para eles que o Deus da sua terra poderá defender essa terra. E ao derrotar Jerusalém, ao conquistar Jerusalém, ao destruir o templo do Senhor e ao tomar o território de Judá, talvez a nação, o Império Babilônico, imaginasse que derrotou o Deus de Jerusalém. Talvez imaginasse que ele conquistou a divindade do território de Judá. E que agora as divindades da Babilônia, incluindo o imperador, que era uma delas, seriam, na verdade, as divindades dominantes daquele território. Mas Jeremias, antes que tudo isso aconteça, já prediz. E ele diz, não, é o Senhor que está fazendo isso. Nabucodonosor é servo do Senhor. As nações não estão sendo julgadas pela Babilônia. Babilônia é instrumento do Senhor para o seu julgamento. Deus tem uma controvérsia com as nações. Então, esse é o resumo da nossa passagem. E eu preciso que você compreenda a passagem para que eu consiga aplicar ela para nós hoje. Então, eu tenho esse desafio, em poucos minutos, de nós pensarmos, né? Será que eu vim para um culto ou para uma aula de história? Não estou interessado, não estamos interessados, e o Senhor não está interessado apenas em informar sua mente sobre como foi o movimento do Império Babilônico no Oriente, as nações que foram conquistadas. Essa lista não é para isso, mas o Senhor quer falar a nós através dessa palavra. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que a palavra do Senhor, ela está disponível. Deus enviou profetas. Por 23 anos, Jeremias profetizou. A palavra do Senhor estava disponível. E nós vemos lá no capítulo 24, que o pastor Guilherme pregou, que Deus deu oportunidade. O contexto do sítio, o contexto da conquista da Babilônia é que isso era o juízo do Senhor por causa do pecado da nação. Mas quem se entregasse encontraria ali misericórdia. Passaria pelo juízo, mas não seria devorado, não seria morto à espada, mas poderia viver a sua vida no cativeiro. Então há misericórdia, há o que fazer, há uma palavra anunciada, mas ainda há aqueles que resistem. Que nós sejamos cuidadosos, portanto, com a maneira como nós nos relacionamos com a palavra de Deus, porque aqueles homens não ouviram, não inclinaram os seus ouvidos. E nós somos convocados pelo Senhor Jesus a sermos pessoas que ouvem,
que dão ouvidos, que inclinam os seus ouvidos e pegam a palavra do Senhor e guardam como preciosa, como certo, e praticam. Então, essa é a primeira exortação que nós vemos aqui nesse texto. A palavra do Senhor está disponível, ela está disponível. A segunda aplicação que eu quero trazer para os irmãos é que, apesar da palavra estar disponível e o povo não ouvir, Deus ainda demonstra misericórdia ao alertar do seu juízo e de que o seu juízo não seria para sempre. O cativeiro duraria 70 anos, o cativeiro não seria definitivo, eles não ficariam presos na Babilônia para sempre, o povo de Deus não seria extinto, Deus estava determinando um prazo para o fim do cativeiro, 70 anos. Então, mesmo quando o juízo do Senhor veio para o seu povo, o juízo do Senhor sempre vem acompanhado da sua misericórdia. E aí, no versículo 15, Jeremias agora está em suas mãos o cálice do vinho do furor de Deus. E Deus quer que todas aquelas nações bebam, porque Deus tem uma controvérsia com as nações. E talvez aquelas nações já existissem. No versículo 28, Deus alerta Jeremias: se recusarem a pegar o cálice que está em sua mão e não quiserem beber, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão de bebê-lo, porque eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que ficarão impunes? Eu vou ler novamente, perdão. Pois eis que eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome. Portanto, como vocês podem pensar que não ficarão impunes? Deus tem um cálice do vinho do seu furor. E isso nos lembra, eu quero convidar vocês para Lucas 22, um cálice. Lucas 22, os versículos 39 até o 45. E saindo Jesus, Lucas 22, 39 ao 45. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em uma agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Só até aqui. Jesus, antes da sua traição, da sua prisão, antes de começar a sua jornada até a cruz, ele orou ao Senhor pedindo: Pai, se afasta de mim. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Muitas vezes nós aprendemos que Jesus ele morreu, né, para nos tirar das mãos do diabo, para nos arrebatar, né, de Satanás, do poder de Satanás. Como se o sacrifício de Jesus fosse oferecido a Satanás. Não sei quantos aqui gostam Não temos muitos jovens hoje, né? Mas alguém conhece as Crônicas de Nárnia aí? Só os meninos ali. Nas Crônicas de Nárnia, nós vemos inclusive isso aparecer, onde o rapaz comete um ato de traição e é entregue ali ao vilão da história, né?
E aí, para resgatar o vilão da história, o leão, que intencionalmente é uma figura de Jesus, é morto para resgatar a vida dele da mão da bruxa do gelo, do vilão. Reproduzindo essa ideia de que o sacrifício de Jesus é oferecido aos poderes das trevas para tomar dos poderes das trevas os filhos de Deus. No entanto, quando Jesus orou pedindo que fosse afastado dele aquele cálice, aquilo que viria, Jesus está aqui tomando o cálice do vinho, do furor do Senhor. Jesus é aquele que bebeu o cálice do vinho, do furor do Senhor. Esse cálice que representa em Jeremias, e também nós vamos ver em Isaías, a ira de Deus foi tomado pelo Senhor Jesus, para que todos aqueles que buscassem abrigo nele não precisassem tomar, porque Deus tem uma controvérsia com as nações e entrará em juízo contra toda a humanidade. E o juízo vai ser complicado, porque ele entregará os ímpios à espada. Estou lendo o versículo 31. Deus tem um juízo contra toda a humanidade. E nesse juízo haverá o cálice do vinho do furor do Senhor, que será oferecido a todas as nações. Apenas um único grupo, que nós vemos no versículo 24, são os figos bons. No capítulo 24, perdão, os figos bons, não precisará beber esse cálice. Serão aqueles que se abrigarem em Jesus, porque Jesus bebeu o cálice por eles. Aquele povo, por causa da sua obediência, atraiu o juízo. E nós não devemos pensar que nós somos diferentes. Muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e não damos ouvidos, não inclinamos o nosso ouvido. Na verdade, todos fazem isso. É o que a Bíblia vai dizer, que todos pecaram. Todos ouvem a palavra do Senhor e em algum momento resistem. E por causa disso, Jesus tomou o cálice da ira de Deus, para que aqueles que buscassem nele abrigo, ao invés de receberem o juízo, recebam a misericórdia. Ao invés de receberem a ira do Senhor, recebam, na verdade, uma palavra de bênção. Assim como ali, naquele momento, o Senhor executou juízo através do mal, no último dia, é o que Jeremias está profetizando ali, os que o Senhor entregar a morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Parece que a profecia ganha novas proporções no seu final, se tornando, ao invés de local, global. A controvérsia é contra as nações, mas o juízo é contra toda a humanidade. E aí os mortos se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Aqui nós temos um lampejo do que será no último dia. Mas aqueles que estiverem abrigados em Cristo não precisarão tomar o cálice da ira do Senhor, porque Ele tomou. Ele pediu, Senhor, se for possível, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como tu queres, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Deus não atendeu a oração dele, mas enviou um anjo para confortá-lo. E ele tomou até a última gota do cálice da ira do furor de Deus, para que aqueles que se abrigassem em Jesus, aqueles que ouvirem Jesus e se submeterem à sua palavra, não precisem tomar esse cálice. Então aqui eu encerro com essa dupla exortação. A primeira é que aqueles que se abrigarem em Jesus não tomarão do cálice, mas aqueles que não se abrigarem, tomarão. Essa é a palavra do Senhor. Então o convite é, se abrigue em Jesus. Não espere até que o Senhor cumpra. Jeremias profetizou por 23 anos até aqui. E antes dele tiveram outros profetas. E agora chegou o momento onde Deus está dizendo que cumprirá as ameaças que ele fez. Ainda há ameaças do Senhor para as nações. Ainda há uma exortação. Eu entrarei em juízo contra toda a humanidade. Então, ainda há
uma ameaça ser cumprida. Que nós não esperemos essa ameaça ser cumprida para tomar abrigo no Senhor. Porque se nós esperarmos, e aqueles que imaginam que têm tempo, que podem esperar, serão obrigados a tomar. E não pensem, vocês não pensem que não podem tomar, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão de bebê-lo. Então, para nós, a maioria dos irmãos aqui são convertidos. Isso nos lembra da urgência dessa palavra, mais uma vez, né? Jeremias é um livro de muitos juízos e que nos lembra que a nossa palavra, a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, ela é urgente. Nós podemos falar de muitos assuntos, irmãos, mas nós precisamos falar desse, com os nossos queridos amigos. Nós não podemos deixá-los caminhar para a controvérsia que o Senhor tem com eles, sem serem alertados do cálice. Sem serem alertados não apenas da notícia ruim, mas da boa notícia de que Jesus tomou esse cálice, para que eles não precisem tomar, e que eles podem buscar abrigo no Senhor. Nós podemos buscar abrigo no Senhor. E nós não precisaremos tomar o cálice do furor do Senhor. Pelo contrário, nós seremos ali seu povo, seremos sua herança. Amém? Então esse é o capítulo 25, um capítulo muito duro, mas um capítulo que demonstra que o nosso Deus não é o Deus como as nações imaginam. Cada um tem o seu, você lá, eu cá, religião não se discute, que são frases comuns que nós ouvimos, mas Deus quer conversar com as nações. Deus não é um Deus local, Deus não é um Deus daquela terra, mas Ele é o Senhor de toda a terra. Então todas as nações têm um assunto com o Senhor. E nós somos os seus embaixadores aqui para alertá-la. Olha, Deus tem um assunto contigo, meu amigo. Eu sei que você não quer muito falar com ele, mas se ele não poupou o seu filho de beber o cálice, não imagino que ele poupará qualquer um. Então, se eu fosse você, conversava com ele antes do último dia. Amém. Quero orar antes de convidar o diácono Luiz. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Alegra, Senhor, o nosso coração, eu peço, ao sabermos, Senhor, que Jesus tomou, Senhor, no nosso lugar o cálice da tua ira e nos deu, Senhor, a oportunidade de não entrar em juízo com o Senhor, mas sermos seus amigos, sermos, Senhor, teus servos, teus amados, Pai. E nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis na proclamação da tua palavra, a não deixarmos de falar, Senhor, do dia do juízo e não deixarmos de relembrar, Senhor, que o Senhor é aquele que tomou o cálice no nosso lugar. Portanto, Senhor, estamos agora diante da tua mesa, da ceia, para relembrar, Senhor, que Jesus tomou o cálice da ira de Deus, para que nós não entrássemos em juízo. Que ao tomarmos, Senhor, desse cálice, ao tomarmos esse pão, essa palavra, Senhor, venha ecoar no nosso coração. Nos lembrando, Senhor, que o Senhor é um Deus puro, que a tua palavra, ela é fiel e se cumprirá. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos mais uma vez. Salva, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor. Salva nossos familiares. Salva, Senhor, os nossos amigos. Salva, Senhor, os nossos vizinhos. Salva, Senhor, aqueles que, tomados pelo ódio, matam os seus servos, Senhor. Salva essas pessoas, Senhor, que elas possam encontrar abrigo naquele que bebeu o cálice da ira do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.